Olá pessoal, então nessa aula de hoje nós vamos tratar da histologia do tecido epitelial glandular. O primeiro ponto é nós lembrarmos da grande distinção que existe nesse tecido epitelial glandular. Nós vamos falar dos dois tipos, das glândulas exócrinas e das glândulas endócrinas. Essa imagem que está aparecendo aí é de glândula exócrina. O que caracteriza uma glândula exócrina? A presença de porções secretoras, e nós vamos ver alguns tipos dessas porções secretoras, e dos ductos que conduzem a secreção para a superfície de um epitélio. E as glândulas exócrinas produzem secreções variadas como lágrima, saliva, suco pancreático, bile. Então nós temos uma variedade muito grande de produtos produzidos por glândulas exócrinas. As glândulas endócrinas são as glândulas que produzem hormônios, são moléculas que são produzidas pelas células e liberadas na corrente sanguínea. Então, dizendo com isso que as glândulas endócrinas não possuem ductos. Então, esse é o primeiro ponto, essa primeira grande distinção que nós temos que ter. Isso significa que, ao observar o corte histológico de uma glândula exócrina, eu vou conseguir observar, além de células secretoras, eu vou conseguir observar também as células do epitélio de revestimento que formam os ductos que conduzem essa secreção. E para isso nós vamos começar trabalhando com essa glândula salivar, que é uma parótida. Bom, as glândulas, elas podem ser unicelular, que são muito poucas, como por exemplo as células caliciformes, e a maioria são glândulas multi ou pluricelulares. Essas glândulas são órgãos parenquimatosos. O que significa isso? São órgãos maciços, diferente, por exemplo, do intestino, da bexiga, do estômago, que são órgãos ocos. Então, as glândulas exócrinas e as endócrinas também são órgãos parenquimatosos. Elas têm duas grandes divisões: o estroma, que dá suporte funcional e estrutural, e o parênquima, que é a porção secretora, que produz e conduz a secreção da glândula. Então, como parte do estroma da glândula, nós temos essa porção aqui, que é a cápsula de tecido conjuntivo frouxo, e essa cápsula emite septos de tecido conjuntivo, que divide o parênquima, ou seja, a porção produtora, secretora da glândula, em lóbulos. Então aqui a gente vê um lóbulo, aqui a gente vê um outro lóbulo, aqui a gente vê um outro lóbulo. Então lóbulo é microscópio, lobo é anatômico. Bom, quando a gente vai olhar com detalhe o lóbulo de uma glândula, a gente consegue ver que dentro do lóbulo, ou seja, como parte do parênquima da glândula, nós temos a predominância de tecido epitelial secretor, os ácinos, que nós já vamos comentar, mas também nós temos a presença de tecido epitelial de revestimento, cúbico simples em sua maioria, que formam os ductos que levam a secreção desde o seu local de produção até a superfície do epitélio. Bom, as glândulas exócrinas, elas produzem dois tipos de secreção. Ou uma secreção mais líquida, que é a chamada secreção serosa, ou uma secreção mais viscosa, que é a chamada secreção mucosa. A maioria das glândulas, como órgão, são glândulas seromucosas, ou seja, ela produz, tem células, tem ácinos produzindo uma secreção serosa e tem ácinos produzindo uma secreção mucosa. Ao observarmos uma glândula corada com hematoxilina e eosina, quando nós observamos um ácino seroso, ou seja, que produz uma secreção mais líquida, esse ácino ele aparece bem corado, como nós estamos vendo aqui. Por quê? Porque essa produção
é rica em proteína, e proteína se cora bem com eosina. Então nós temos esse tipo de aspecto aqui, um ácido bem corado. Porém, quando nós observamos um ácido mucoso que tem grande quantidade de mucopolissacarídeos, ou seja, de carboidratos, que são removidos durante o histoprocessamento, essas células se tornam, o citoplasma se torna claro, meio espumoso, como a gente vê aqui. Então isso diferencia um ácido mucoso de um ácido seroso. Também a gente vê aqui, por exemplo, um ácido misto, que tem uma porção, o misto ou seromucoso, é uma porção mucosa e uma porção serosa. Se encontra na literatura a descrição de meia-lua serosa. O que é isso? Observem que as células serosas, elas ficam formando uma estrutura similar a uma meia-lua por fora desse ácido mucoso. Um outro detalhe a se observar também é que o núcleo das células que produzem uma secreção mucosa, uma secreção mais viscosa, ele fica achatado na base da célula, enquanto que o núcleo das células que produzem uma secreção serosa, eles estão deslocados para a região basal, porque aqui ficam os grânulos de secreção, na região mais apical, próximo à luz do ácido, e esse núcleo segue arredondado. Também a luz do ácido seroso, como a gente vê aqui, é muito pequena, diferente da luz do ácido mucoso, que é bem maior. Então é bem fácil de nós, num corte histológico, diferenciarmos um ácido seroso de um ácido mucoso. Então essa é a natureza da secreção produzida por essas células. Bom, como a gente já comentou, essa secreção é produzida, porém ela tem que ser conduzida para a superfície do epitélio. E como é lógico, o sistema de ductos que conduz essa secreção para a superfície do epitélio, ele começa com ductos bem delgados e esses ductos vão se avolumando conforme vão se unindo à secreção de diversos ácidos. E assim sendo, ainda dentro do lóbulo da glândula, nós temos os chamados ductos intercalares, que são os ductos mais delgados. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos uma porção secretora, outra porção secretora. E essas duas porções secretoras estão liberando o seu conteúdo dentro de uma estrutura de epitélio cúbico simples. Nós vamos ver outros cortes de ductos intercalares. Então, aqui novamente um outro corte de ducto intercalar. Lembrando que isso aqui não é epitélio de secreção, isso aqui é epitélio de revestimento, epitélio cúbico simples. E nós temos ainda nessa lâmina, além de vários outros, mas selecionamos mais um ducto intercalar, epitélio cúbico simples. Bom, a partir do momento que vários ductos intercalares se unem, eles formam os ductos estriados, que também são de epitélio cúbico simples, porém bem mais volumosos, são células maiores, o núcleo mais centralizado, e o nome desse ducto vem dessa região aqui, da região basal, que se vocês observarem, ela aparece estriada no corte. E por que ela fica estriada? Porque aqui nós temos, além de dobras basais de membrana, tem mitocôndria dentro dessas dobras. Tá, mas e por que existe isso? Porque justamente esse ducto, além de ele conduzir a secreção, ele é capaz de alterar a composição da secreção. Então, íons, sais e outras substâncias podem sair do interstício para a luz do ducto e da luz do ducto para o interstício. Então, isso aqui é um exemplo de ducto estriado. Se nós reduzirmos o aumento, a gente vê a grande quantidade de ductos estriados que estão presentes, que são mais fáceis de ver. Existe bastante ducto intercalar, mas é mais difícil de ver porque eles são menores. Bom, e quando vários ductos estriados se unem,
que acontece? Aí eles saem do lóbulo e aí nós temos os ductos interlobulares ou extralobulares. Primeira coisa a se observar, vejam que as células aqui são bem mais altas, porque ele é mais calibroso. Aqui tem artefato, que são hemácias dentro desse ducto, tá? E quando eu boto um aumento menor, eu consigo ver que eu estou olhando um ducto que está no septo da glândula. Ele não está dentro do lóbulo. Então, por isso que esse ducto é extralobular. E aqui, novamente, a gente vê um outro ducto extralobular. Esse epitélio, inclusive, aqui podendo ficar biestratificado, com duas camadas. Então, e daqui ele sai da glândula, independente se é uma glândula salivar, que tipo de glândula é. Então, nós acabamos de ver o sistema que nós vimos aqui num corte histológico. Nós vimos os dois tipos de ácino e nós vimos os diferentes tipos de ductos presentes. Bom, agora nós vamos ver uma glândula que é uma glândula mista, que produz tanto, tem uma porção exócrina e uma porção endócrina. Isso aqui é um corte histológico do pâncreas. Além do pâncreas, outros exemplos de glândula mista, nós podemos citar o testículo, o ovário, ou seja, eles produzem substâncias tanto para liberar numa superfície, quanto substâncias que são liberadas no sangue, ou seja, hormônios. Bom, olhando nesse menoramento, essa glândula é muito parecida com a glândula salivar que nós acabamos de ver, que foi a parótida. Porém, nós temos que dar uma olhada um pouco mais em detalhes para ver quais são as diferenças. Então a gente vê como similaridades a cápsula, os septos, os lóbulos, a predominância de células, de ácinos serosos, ou seja, que produzem uma secreção mais líquida. Porém, os ácinos serosos do pâncreas, em vários deles, não todos por causa da diferença dos cortes histológicos, a gente consegue ver células como essa aqui, ó, perdidas, entre aspas, dentro da luz do ácino. Então aqui a gente vê uma, aqui a gente vê outra. Essas são as chamadas células centroacinares, que são características do pâncreas e são o início do ducto intercalar. Então, o pâncreas também tem ducto intercalar, também tem ducto estriado, que nós não vamos rever tudo isso, também tem ducto extralobular. Agora, a outra grande diferença que tem do pâncreas para as outras glândulas exócrinas que são serosas, além da célula centroacinar, é a presença das ilhotas pancreáticas. Então, observem aqui, nós temos uma região chamada ilhota pancreática. E o que é isso? Isso aqui é uma glândula endócrina. Ela é classificada, daqui a pouco a gente vai falar, como glândula endócrina cordonal. Então, enquanto essa porção do pâncreas produz o suco pancreático, que atua na digestão, essa região aqui produz, entre outras substâncias, dois hormônios chamados de insulina e glucagon, que estão relacionados com a regulação da glicemia, ou seja, dos níveis de glicose do pâncreas. Então aqui a gente vê duas ilhotas pancreáticas rodeadas por ácinos serosos. A literatura diz que 98% do pâncreas é exócrino e 2% do pâncreas é endócrino. Bom, isso seria o resumo que nós teríamos para falar de glândulas exócrinas. O que nós vamos ver nesse outro slide aqui, e é bem mais simples, é a classificação das glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas, elas são classificadas morfologicamente em apenas dois tipos. Isso aqui é um corte histológico de uma tireoide, aonde está imersa a paratireoide. Então aqui a gente consegue ver os dois tipos de glândulas endócrinas. Então nós temos aqui os folículos tireoidianos,
e são folículos porque se nós botarmos em um aumento maior nesse folículo tireoidiano, nós vamos ver aqui as células que produzem, por ser uma tireoide, nesse caso, eles produzem os hormônios tireoidianos, os dois principais são T3 e T4, que regulam o nosso metabolismo, e dentro desse folículo tireoidiano, nós temos o chamado coloide. Então, isso aqui é característico de uma glândula endócrina folicular. E a glândula endócrina folicular de eleição é a parótida. Bom, e aí nós vamos ver a paratireoide, que é uma glândula endócrina cordonal. E o que é e por que se chama glândula endócrina cordonal? Porque as células que secretam os hormônios, elas formam um cordão ao redor dos capilares fenestrados. Então, as glândulas endócrinas, em sua imensa maioria, são glândulas endócrinas cordonais, onde as células excretoras estão organizadas em forma de cordões ao redor dos capilares fenestrados que recebem esses hormônios. Então, falamos das glândulas exócrinas, falamos da natureza da secreção produzida, se ela é serosa ou se ela é mucosa, dos diferentes ductos, dos dois tipos de glândulas endócrinas que existem, a folicular e a cordonal. E também agora, muito rapidamente, nós vamos só falar e relembrar do conceito de glândula merócrina, apócrina e holócrina. Todas essas células que nós falamos aqui são células que secretam o seu produto de uma forma merócrina, ou seja, por exocitose simples. Elas simplesmente liberam o seu produto. Nessa lâmina aqui de pele, nós temos dois tipos de glândula, que são as glândulas sebáceas, que são glândulas acinares que produzem sebo, que liberam o seu produto na luz do folículo piloso, e glândulas sudoríparas, que são glândulas tubulares enoveladas, então um tubo comprido e novelado, e por isso que a gente vê esse corte dessa forma aqui, que liberam o suor na superfície do epitélio. Inclusive aqui nesse corte a gente consegue ver um ducto de uma glândula sudorípara chegando à luz do epitélio, e o suor, como já é sabido, ele nos auxilia na termorregulação através da evaporação. Então, olhando um pouquinho mais de perto uma glândula sebácea, essa glândula sebácea é o que se conhece por glândulas holócrinas. O que significa isso? Que a célula vai acumulando conteúdo até que ela toda faz parte do produto da secreção. Então, essa glândula produz uma secreção rica em lipídio, chamada de sebo, que protege a nossa pele. E se nós observarmos aqui nesse ácido, nós temos claramente a região basal, células bem coradas. Conforme essas células, e aqui também ocorre a reposição dessas células, conforme essas células vão acumulando lipídio, elas vão ficando mais claras, ou seja, com maior carga lipídica, até que a gente observa nessa região que o núcleo da célula perdeu o seu aspecto normal. Então essa célula morreu. É como se a célula explodisse e todo o conteúdo da célula é parte do produto secretado. Então isso é uma glândula holócrina. Olhando a glândula sudorípara, apesar da gente não conseguir ver com detalhes, porque isso é a nível de ultramicroscopia, nessa glândula sudorípara é sabido que ela libera sua secreção de forma apócrina, ou seja, junto com o que ela produz, o nosso suor, ele é composto pelo que a célula produziu e parte do citoplasma dessa célula. Então, nós fechamos essa aula explicando os 3 tipos de forma que a secreção sai da célula. Então, a merócrina, que é uma exocitose simples, a holócrina, que é quando a célula inteira faz parte do processo do produto secretado, e o exemplo é a glândula sebácea, e por fim as glândulas apócrinas, que
o exemplo são as glândulas sudoríparas. Espero que tenha sido útil essa aula e nos encontramos em um outro vídeo.